Sabe, existe algo profundamente romântico em Marte. Algo que cativa a imaginação humana de uma forma que poucos outros objetos celestes conseguem. Está bem ali no céu noturno, um ponto de luz avermelhado visível aos humanos desde que o mundo é mundo. Olhou para cima. Civilizações antigas o nomearam em homenagem a seus deuses da guerra. Ciência. Escritores de ficção a povoaram com canais e civilizações. E para o no século passado, sonhamos em ir para lá. Elon Musk quer construir uma cidade em Marte. A NASA tem planos detalhados para isso. Missões rudimentares. A SpaceX está desenvolvendo a Starship especificamente para a colonização de Marte. A retórica é confiante. Até mesmo triunfante. Marte é a próxima fronteira. Os humanos serão multiplanetários. Espécies. Teremos botas em Marte dentro de 1 ou 2 décadas. E eu quero acreditar. Isso mesmo. A ideia de humanos caminhando em outro planeta, estabelecendo uma presença permanente além da Terra, tornando-se uma civilização espacial, é inspirador. Isso diz muito. Fundamental na natureza humana. O impulso de explorar, de ultrapassar limites, de aventurar-se no desconhecido. Mas eis o que vou dizer hoje, e quero que vocês realmente ouçam: alcançar Marte, de fato, colocar humanos em Marte e trazê-los de volta em segurança, quanto mais. Estabelecer um assentamento permanente pode ser impossível. Não impossível em o sentido de algo difícil, desafiador ou que exige um avanço tecnológico significativo. Impossível, nesse sentido, que as leis da física, da biologia e da engenharia simplesmente não permitem. Com qualquer coisa que remotamente se assemelhe à tecnologia atual ou previsível. Agora, sei que essa é uma afirmação provocativa, e não estou dizendo isso para ser pessimista ou detrator. Sou um físico. Eu sigo as evidências. Eu analiso os números. E quando você realmente analise a física de uma missão a Marte, calculando as energias envolvidas, a exposição à radiação, etc. efeitos biológicos, desafios de engenharia, você começa a perceber o quão incrivelmente difícil isso é. Então, deixe-me explicar. Deixe-me mostrar por que Marte, apesar de ser o nosso vizinho mais próximo, é tão importante. Planeta vizinho, além de Vênus, apesar de ser visível a olho nu. Apesar de parecer tão tentadoramente próximo, pode na verdade estar para sempre além do nosso alcance. Alcance. Vou contar a história em 3 partes. Na primeira parte, vamos falar sobre a distância e os requisitos de energia, e por que chegar a Marte é tão difícil. Muito mais difícil do que a maioria das pessoas imagina. Na segunda parte, discutirei a radiação. Problema, que pode ser o maior obstáculo às missões tripuladas a Marte. E na terceira parte, falarei sobre o que acontece se realmente chegarmos a Marte, os desafios da sobrevivência lá. Superfície e por que voltar pode ser a parte mais difícil de todas. O enganoso. Proximidade de Marte. Então, vamos começar pela distância. Porque quando as pessoas pensam sobre Marte, muitas vezes pensam que não está tão longe. Quer dizer, é o planeta vizinho. Fora do domingo. É o nosso vizinho. Quão difícil pode ser? Bem, vamos colocar alguns números sobre isso. A distância da Terra a Marte varia consideravelmente porque ambos os planetas estão em órbitas elípticas ao redor do Sol. Em sua maior aproximação, o que chamamos de oposição ocorre quando a Terra e Marte estão do mesmo lado do Sol. Marte pode estar a cerca de 55 milhões de quilômetros de distância. Isso equivale a cerca de 34 milhões de milhas. Em seu ponto mais distante, quando estamos em lados opostos do Sol, Marte está a cerca de 401 milhões de quilômetros de distância, aproximadamente 250 milhões de anos-luz. Milhões de milhas. Portanto, a distância varia por um fator de 7, dependendo de onde os planetas estão em suas órbitas. Isso
Significa que só é possível lançar uma missão a Marte quando os planetas estão alinhados de forma favorável, o que acontece aproximadamente a cada 26 meses. Se você perder a janela de lançamento, terá que esperar mais de 2 anos pela próxima. Agora, 55 milhões de quilômetros parecem muito, mas deixe-me dar uma perspectiva. A Lua é. A distância de Marte até a Terra é de aproximadamente 384 mil quilômetros. Portanto, em seu ponto mais próximo, Marte fica a cerca de 100 quilômetros da Terra. Cerca de 140 vezes mais longe do que a Lua. E nós já estivemos na Lua 6 vezes. Na verdade, foram várias vezes entre 1969 e 1972. 12 humanos já caminharam na superfície lunar. Então, se conseguíssemos chegar à Lua com a tecnologia de 1960 segundos, certamente podemos chegar a Marte com tecnologia do século XXI. Certo? Errado. E aqui está o porquê. Distância. No espaço, não se trata apenas de quilômetros. Trata-se de energia. E a energia? O necessário para chegar a Marte é vastamente, enormemente, esmagadoramente maior do que a energia necessária para chegar à Lua. Veja bem, quando você está viajando no espaço, você não está lutando contra a resistência do ar como na Terra. Não há ar. Você está lutando contra a gravidade. Mais especificamente, você está lutando contra a força gravitacional da Terra, que quer impedir você de partir. E você também está trabalhando com e contra o polo gravitacional do Sol enquanto você viaja entre os planetas. O conceito-chave aqui é algo chamado ΔV, abreviação de variação em velocidade. É uma medida de quanto sua espaçonave precisa alterar sua velocidade para cumprir uma missão. E ΔV se traduz diretamente em requisitos de combustível por meio de algo chamado a equação do foguete. Para ir à Lua e voltar, é necessário um ΔV de cerca de 15 km por segundo. Isso já é enorme. Estamos falando de acelerar a velocidades que são cerca de 50 vezes mais rápido que uma bala. Mas para ir a Marte e voltar, você precisa de um ΔV de cerca de 30 a 40 km por segundo, dependendo da trajetória exata. Escolha. Isso é aproximadamente o dobro da missão à Lua. Agora você pode pensar, ok. Dobrar o ΔV significa dobrar o combustível, certo? Errado de novo. E é aqui que a equação do foguete se torna absolutamente brutal. O foguete. A equação formulada pela primeira vez por Konstantino Tsiolkovsky no século XIX nos diz que a quantidade de combustível necessária cresce exponencialmente com o ΔV que você está tentando alcançar. Não linearmente. Exponencialmente. Eis o porquê. Para acelerar sua carga útil, você precisa de combustível. Mas isso. O combustível tem massa, o que significa que você precisa de mais combustível para acelerá-lo. Mas isso. Combustível adicional também tem massa. Portanto, você precisa de ainda mais combustível para acelerar esse combustível. É um ciclo vicioso. Resumindo, isso significa que dobrar o ΔV não significa dobrar o consumo de combustível. Significa elevar ao quadrado a necessidade de combustível, ou pior. Na prática, atingir o dobro do ΔV pode exigir 4 ou 8 vezes mais. Ou até mesmo mais combustível, dependendo da eficiência do seu motor. E isso cria um problema fundamental. Quanto mais combustível você carrega, mais massiva sua espaçonave se torna, o que significa que você precisa de ainda mais combustível para levantar esse combustível do chão em primeiro lugar. Rapidamente se chega a um ponto em que a espaçonave está 90% a 95%. Mesmo que 98% da massa seja composta de combustível, com apenas uma pequena fração correspondendo à carga útil propriamente dita. Cápsula da tripulação, sistemas de suporte à vida, equipamentos científicos. A Apollo. A espaçonave que foi à Lua era composta principalmente de combustível. O foguete Saturno V que a lançou tinha 111 metros de altura e pesava
2,8 milhões de quilograma quando totalmente abastecido. Desse total, apenas cerca de 45 mil quilogramas, menos de 2%. Era o módulo de comando e serviço que de fato transportava os astronautas. E isso foi para uma missão à Lua. Para Marte. Você precisaria de algo muito maior, muito mais pesado, muito mais complexo. Agora, você. Poderiam dizer, bem, agora temos foguetes melhores, motores mais eficientes. Certamente isso ajuda. Em certa medida, sim. Os motores de foguete modernos são mais eficientes do que os antigos. Utilizada na era Apollo, mas as melhorias são incrementais, não revolucionárias. Ainda usamos foguetes químicos que queimam combustível e expelem os gases de escape para gerar impulso. Exatamente como fazíamos em os 1960 segundos, existem sistemas de propulsão mais exóticos em desenvolvimento, íons. Propulsão, foguetes térmicos nucleares, até mesmo conceitos teóricos como o pulso nuclear. Propulsão ou foguetes de antimatéria. Mas nenhum deles está perto de estar pronto para uma missão rudimentar a Marte. Os motores iônicos são incrivelmente eficientes em termos de combustível, mas produzem um impulso muito baixo, então a viagem seria. Levam anos. Foguetes nucleares são mais poderosos, mas ainda não os construímos nem os testamos. Uma vez a cada décadas. E existem enormes obstáculos políticos e de segurança. Então, nós estamos presos a foguetes químicos num futuro próximo. E foguetes químicos. As limitações impostas pela equação do foguete tornam as missões a Marte extraordinariamente difíceis. A tirania do tempo. Mas não se trata apenas do combustível. Trata-se também do tempo. Porque, ao contrário de uma missão à Lua, que leva cerca de 3 dias em cada sentido, uma missão a Marte. A missão leva meses. Com a tecnologia de propulsão atual, a mais. Uma trajetória eficiente para Marte, chamada de órbita inicial e de transferência, leva de 6 a 9 meses. Essa é a ida. Depois você. É preciso esperar que Marte alinhe os planetas favoravelmente para a viagem de retorno, que leva mais 12 a 18 meses. E depois mais 6 a 9 meses para voltar à Terra. Duração total da missão, 2 a 12 meses. Até 3 anos. Agora pense no que isso significa. Você está pedindo aos astronautas que passem 3 anos no espaço, a maior parte do tempo em uma espaçonave apertada, longe da Terra, sem possibilidade de resgate caso algo acontecesse. Se algo der errado, você estará exposto a perigos. Discutiremos isso na parte 2. A Estação Espacial Internacional nos ensinou muito sobre voos espaciais de longa duração. Astronautas já viveram na ISS por até 1 ano. Em um determinado momento, mas a ISS está em órbita baixa da Terra, a apenas cerca de 400 km de altitude. Se houver, em caso de emergência, você pode evacuar para a Terra em questão de horas. Missões de reabastecimento. Chegam regularmente, trazendo alimentos frescos, água, peças sobressalentes e equipamentos. Em uma missão a Marte, você está por sua conta. Completamente, totalmente por sua conta. Se algo quebra, você conserta com o que tem ou morre. Se alguém doentes ou feridos, você os trata com os suprimentos médicos a bordo ou eles morrem. Não há missões de reabastecimento. Não há opção de abortar uma vez que você tenha se comprometido com a trajetória. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe: o retorno. A viagem é, na verdade, mais difícil do que a viagem de ida em muitos aspectos, porque você precisa carregar todo o combustível para o viagem de volta com você da Terra. Ou você precisa fabricá-lo em Marte, o que exige levar consigo uma fábrica química inteira e torcer para que funcione perfeitamente, sem peças de reposição ou suporte técnico. Pense nisso. Você precisa de combustível para chegar a Marte. Você precisa de combustível. Para pousar em Marte, você não pode simplesmente se chocar contra a superfície.
É necessário um pouso controlado, que requer combustível. Você precisa de combustível para decolar de Marte e também para voltar à Terra. Isso é uma quantidade enorme de combustível. E tudo isso, exceto o que você poderia fabricar em Marte, precisa ser transportado de volta à Terra no início da missão, que exige ainda mais combustível devido à equação do foguete. A NASA atualmente. O conceito de uma missão a Marte envolve o envio de missões de carga à frente da tripulação, o pouso de suprimentos, habitats, equipamentos de produção de combustível em Marte antes mesmo dos astronautas deixarem a Terra. Isso reduz a massa que o veículo tripulado precisa transportar, mas também significa múltiplos lançamentos, pousos múltiplos e múltiplos sistemas que precisam funcionar em conjunto perfeitamente, sem ninguém para consertá-los se falharem. É incrivelmente complexo. E a complexidade é inimiga da confiabilidade em voos espaciais. Quanto mais componentes você tiver, mais coisas podem dar errado. E no espaço, as coisas ficam ainda mais complicadas. Errar muitas vezes significa morte. O problema da velocidade. Agora, você pode se perguntar, por quê? Não basta ir mais rápido? Se a jornada demorar muito, por que não desenvolver algo mais rápido? Sistemas de propulsão? Boa pergunta. E a resposta revela outro princípio fundamental. Problema com as missões a Marte. Para reduzir significativamente o tempo de viagem, digamos, de 9 meses para 3 meses, você precisa acelerar para velocidades muito maiores. Não apenas um pouco mais rápido, mas drasticamente mais rápido. E isso significa muito mais combustível por causa da equação do foguete. Discutido. Mas há outro problema. Se você está indo mais rápido, também precisa diminua a velocidade ao chegar em Marte. E diminuir a velocidade a partir de altas velocidades requer tanta energia quanto acelerar inicialmente. Na Terra, quando uma espaçonave retorna da órbita, ela pode usar a atmosfera para desacelerar. Era isso que o ônibus espacial fazia. Ele atingiria a atmosfera superior em alta velocidade e usa um atrito atmosférico para frear, convertendo sua energia cinética em calor. É por isso que você vê a reentrada brilhante. Trilha. Marte tem uma atmosfera, mas ela é muito mais rarefeita que a da Terra, com apenas cerca de 1%. A densidade é suficientemente espessa para causar aquecimento durante a entrada, mas não o suficiente para te atrasar completamente. Portanto, você ainda precisa de motores de retrofoguetes funcionando na direção oposta. Direção de deslocamento para reduzir a velocidade suficiente para um pouso seguro. E lembre-se, você está tentativa de pousar uma grande espaçonave com tripulação, sistemas de suporte à vida e habitat, módulos, veículos exploradores e todo o equipamento necessário para uma missão na superfície. Estamos falando de muitas toneladas de massa. O maior objeto que já pousamos com sucesso em Marte foi o rover Curiosity, que pesava cerca de 1 tonelada. Pousar algo 10, 20 ou 50 vezes mais pesado é um desafio completamente diferente. SpaceX está desenvolvendo a Starship, que, segundo eles, será capaz de pousar 100 toneladas em Marte, mas ainda não foi testado e os desafios de engenharia são imensos. São necessárias enormes reservas de combustível para o pouso, precisão milimétrica para pousar perto dos suprimentos pré-posicionados. Tudo tem que funcionar na primeira tentativa, porque não há segunda chance, devido ao atraso na comunicação. E aqui está mais um exemplo. Problema que as pessoas frequentemente ignoram. Atraso na comunicação. A luz viaja cerca de 300.000 km por segundo. Isso é rápido. A coisa mais rápida do mundo. Universo. Mas o espaço é grande. Muito grande. Quando Marte está mais próximo da Terra, a luz leva cerca de 3 minutos para viajar entre os dois planetas. Quando Marte está
Mais distante, pode levar até 22 minutos. Isso significa que, se algo der errado em uma missão a Marte e a tripulação se enviar um sinal de socorro, o centro de controle da missão na Terra não o receberá por 3 a 22 horas. Minutos. Depois, leva mais 3 a 22 minutos para a resposta chegar. Portanto, você pode esperar um atraso de comunicação de ida e volta de 6 a 44 minutos. Compare. Isso se aplica às missões à Lua. A Lua está a apenas cerca de 1,3 segundos-luz de distância. O atraso na comunicação era quase imperceptível. Os astronautas conseguiam conversar com Houston praticamente em tempo real, mas em Marte, a comunicação em tempo real é impossível. Se ocorrer uma emergência, a tripulação precisa lidar com isso sozinha por pelo menos alguns minutos, possivelmente quase uma hora, antes mesmo de poder receber o produto. Conselhos da Terra. E durante fases críticas como pouso ou lançamento, isso poderia ser fatal. Não há como o controle da missão intervir. Se algo der errado, a tripulação está completamente por conta própria. Isso também afeta as operações dos rovers. Aliás, o Marte. Os veículos exploradores que enviamos, Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance, não podem ser conduzidos em tempo real a partir da Terra. Em vez disso, os engenheiros carregam um dia inteiro de dados. Comandos. O rover os executa e depois envia dados sobre o que aconteceu. É um processo lento e metódico. Processo. Para uma missão rudimentar, esse atraso na comunicação significa que os astronautas precisam ser capazes de lidar com qualquer eventualidade por conta própria. Precisam ser mecânicos, médicos, engenheiros, geólogos, todos reunidos em uma pequena equipe. E eles precisam carregar todas as ferramentas, peças sobressalentes e equipamentos que eles possam precisar, já que não conseguem pedir ajuda. O aspecto psicológico. Desafio. E depois há o desafio psicológico. 3 anos é muito tempo para ficar confinado num espaço pequeno. Nave espacial com o mesmo pequeno grupo de pessoas, sabendo que os outros humanos mais próximos estão a dezenas de milhões de quilômetros de distância. Longe. Sabendo que o menor erro poderia ser fatal. Estudamos o isolamento e o confinamento extensivamente. Submarino. Tripulações, estações de pesquisa na Antártida, missões simuladas a Marte e isolamento. Instalações, e sabemos que é difícil. Muito difícil. As pessoas ficam irritáveis. Deprimido, ansioso, surgem conflitos, o desempenho piora, e isso é tudo. Situações em que você sabe que pode sair se realmente precisar. Em uma missão a Marte, você não pode sair. Você está comprometido por 3 anos. Algumas pesquisas sugerem que após cerca de 18 meses o isolamento faz com que o desempenho psicológico se degrade seriamente. Não temos dados suficientes sobre o que acontece após os 3 anos. Anos porque nunca fizemos isso. Essencialmente, estamos pedindo aos astronautas que participem de um experimento que nunca fizemos antes. Já tentaram isso antes, arriscando suas vidas. Então, mesmo antes de abordarmos o problema da radiação, que discutiremos a seguir. Na segunda parte, já enfrentamos enormes desafios. A distância, a energia. Requisitos, o tempo, o atraso na comunicação, o psicológico. Estresse. Cada um desses fatores, por si só, já é um grande obstáculo. Juntos, eles criam uma barreira formidável à exploração humana de Marte. Mas espere, você pode dizer. Enviamos robôs para Marte. Muitos deles. Eles pousaram com sucesso e dirigiram. Por aí, tiraram fotos, fizeram ciência. Se podemos enviar robôs, por que não podemos enviar pessoas? Essa é uma ótima pergunta. A resposta é que robôs são muito mais fáceis de enviar do que as pessoas. Primeiro, os robôs não precisam de suporte vital. Eles não precisam de ar, água,
comida ou temperaturas amenas. Eles podem sobreviver com energia solar ou pequenas baterias nucleares. Eles não se importam com a radiação. Não ficam entediados, solitários ou assustados. Segundo, robôs podem ser muito menores e mais leves do que uma espaçonave rudimentar. Curiosity, nosso. O maior veículo explorador de Marte pesa 1 tonelada. Uma espaçonave rudimentar com módulos habitacionais. O sistema de suporte à vida e o combustível de retorno pesariam de 50 a 100 toneladas ou mais. Terceiro, os robôs realizam missões sem volta. Eles não precisam de combustível para retornar. Isso elimina a necessidade de combustível. A necessidade de combustível é reduzida pela metade imediatamente. E em quarto lugar, se uma missão do robô falhar, é decepcionante, mas não trágico. Perdemos algum dinheiro e oportunidades científicas, mas ninguém morre. Robôs são descartáveis de uma forma que os humanos não são. Então, o fato de termos enviado com sucesso enviar robôs para Marte não significa que podemos enviar pessoas. Os desafios aumentam exponencialmente. De forma dramática. Agora, tudo isso significa que as missões a Marte são completamente impossíveis? Não necessariamente. Com dinheiro suficiente, tempo suficiente e tecnologia suficiente. Com o desenvolvimento, talvez consigamos superar esses obstáculos. Talvez. Mas significa que as missões a Marte estão muito, muito longe de serem concretizadas. Quando Elon Musk diz que teremos, se ele disser que haverá humanos em Marte em 2030, ou está sendo extremamente otimista, ou não compreende totalmente a dimensão dos desafios. E ainda nem chegamos ao maior problema. O problema. Esse pode ser o grande problema, o maior obstáculo de todos, mais do que qualquer outra coisa. Isso me faz pensar que missões tripuladas a Marte podem ser impossíveis. E isso se deve à radiação. O que nos leva à segunda parte. Então, vamos falar sobre radiação, porque isso é mais do que qualquer outra coisa, esse pode ser o obstáculo intransponível para a chegada dos humanos a Marte. Missões. Este é o problema que tira o sono dos cientistas da NASA. Isto é uma questão que não tem uma solução fácil, ou mesmo uma solução difícil que saibamos como implementar. E a maioria das pessoas não entendem a gravidade desse problema. Quando você conta para alguém sobre os desafios das missões a Marte envolvem o combustível dos foguetes, o suporte à vida e talvez o estresse psicológico. Mas a radiação parece algo abstrato, técnico, algo que os engenheiros podem resolver com melhor blindagem. Só que não podemos, não facilmente, talvez nem consigamos. Deixe-me explique por quê. O assassino invisível. Primeiro, o que é radiação? No contexto. Quando falamos de viagens espaciais, estamos falando de partículas de alta energia, prótons, elétrons, núcleos atômicos e várias partículas subatômicas viajando a velocidades enormes, frequentemente perto da superfície do oceano. Velocidade da luz. Essas partículas vêm de duas fontes principais, o Sol e a profundidade. Espaço. O Sol emite constantemente um fluxo de partículas carregadas chamado fótons solares. Vento. Na maior parte do tempo, é relativamente ameno, mas ocasionalmente. O Sol apresenta o que chamamos de erupções solares ou ejeções de massa coronal, violentas. Erupções que lançam enormes quantidades de partículas de alta energia no espaço. Se você tiver o azar de estar no caminho de um desses eventos, poderá receber uma dose letal de radiação em questão de horas. Existe radiação cósmica galáctica. Partículas de alta energia provenientes de fora do nosso sistema solar, criadas por supernovas e outros eventos, são partículas de alta energia geradas por fenômenos naturais, como supernovas. Eventos cósmicos violentos. Essa radiação está sempre presente, bombardeando constantemente. Tudo no espaço é afetado e é incrivelmente difícil se proteger contra isso porque as partículas são muito energéticas. Aqui em
Terra, estamos protegidos de tudo isso por duas coisas, nossa atmosfera e nosso campo magnético. A atmosfera absorve a maior parte da radiação antes que ela chegue ao solo. A superfície e o campo magnético da Terra desviam as partículas carregadas, criando cinturões de radiação de Van Allen que aprisionam grande parte da radiação nociva muito acima do nível do mar. Superfície. Essa proteção é incrivelmente eficaz. De pé na superfície da Terra, você recebe uma dose de radiação de cerca de 3 milisieverts por ano da radiação cósmica. Radiação. Isso é insignificante, inofensivo. Mas no espaço, fora da proteção da Terra, a radiação é prejudicial. Dentro de uma bolha, você fica exposto a toda a força da radiação cósmica. E é brutal. Astronautas na Estação Espacial Internacional, que ainda está dentro do campo magnético da Terra, bem na sua borda, recebem cerca de 150 milisieverts por ano. Isso é 50 vezes mais do que na Terra. Superfície. E esse é considerado o limite superior de exposição aceitável para trabalhadores expostos à radiação. Mas em uma missão a Marte, você viajaria pelo espaço profundo, completamente fora da órbita da Terra. Campo magnético por meses ou até anos. E a exposição à radiação é muito, muito pior. A NASA estima que, durante uma missão típica a Marte, são necessários 9 meses para chegar lá, 18 meses na superfície e 9 meses para retornar. Meses atrás, um astronauta recebia uma dose total de radiação de cerca de 1000 milisieverts. Algumas estimativas chegam a 1200 ou até mesmo 1500 milissegundos dependendo da atividade solar. Agora, deixe-me inserir esses números em perspectiva. O limite de carreira para astronautas da NASA, a dose máxima cumulativa de radiação a qual eles estão autorizados. O valor que recebem ao longo de toda a sua carreira é definido em um nível que não lhes confere um aumento superior a 3% no risco de câncer ao longo da vida. Para um astronauta típico, isso equivale a cerca de 1000 milisieverts no total. Uma única missão a Marte consumiria toda a carreira de um astronauta devido à radiação. Permissão. E isso supondo que tudo corra bem. Sem grandes eventos solares, trajetória ideal e não estamos falando de efeitos menores na saúde. A radiação nesses níveis aumenta significativamente o risco de câncer. Dependendo da idade e do sexo, uma dose de 1000 milisieverts aumenta o risco de câncer ao longo da vida em cerca de 5%. Significa que, se você enviar 20 astronautas para Marte, estatisticamente um deles morrerá de câncer induzido por radiação. E isso são apenas os efeitos estocásticos, o aumento probabilístico do risco de câncer. Em doses mais elevadas, começam a surgir efeitos determinísticos, diretos e imediatos. Danos, doença da radiação, danos ao sistema nervoso central, catarata. Doença cardiovascular, comprometimento cognitivo. Há evidências de estudos com pacientes com câncer que recebem a radioterapia, em altas doses, pode causar déficits cognitivos, problemas de memória, atenção e tomada de decisões. Imagine astronautas chegando a Marte. Após 9 meses de exposição à radiação, necessidade de realizar procedimentos complexos e críticos para a vida. Tarefas. E descobrindo que seus cérebros não estão funcionando tão bem quanto deveriam. Isso é assustador. É por isso que o isolamento não funciona. Agora, você pode pensar, ok, isso é ruim, mas não podemos simplesmente adicionar mais blindagem? Construir uma espaçonave com paredes grossas que bloqueiem a radiação. E essa é a solução óbvia, certo? Se a radiação é o problema, basta colocar coisas entre os astronautas e a radiação. O problema é que não funciona. Não para a radiação cósmica. Eis o porquê. Para a radiação de baixa energia, como os raios X que você recebe no dentista, uma blindagem simples funciona muito bem. Um chumbo. O avental bloqueia perfeitamente os raios X. Até mesmo os raios gama de alta energia da radiação nuclear podem ser bloqueados com material denso suficiente,
como o chumbo ou concreto. Mas os raios cósmicos são diferentes. Estes são partículas, núcleos atômicos, principalmente prótons e núcleos de hélio, viajando a velocidades tremendas, transportando quantidades enormes de energia. Alguns deles estão viajando a 99,9% de velocidade da velocidade da luz ou mais rápido. E quando partículas que se movem tão rápido atingem um objeto sólido, elas não param simplesmente. Elas interagem com os átomos do material de blindagem. E isso cria o que é chamado de cascata de descargas. A partícula incidente atinge um núcleo atômico, fragmentando e criando uma chuva de partículas secundárias, nêutrons, prótons, pions. Outros fragmentos. Essas partículas secundárias podem ser tão perigosa quanto a partícula original, às vezes até mais. Portanto, adicionar mais. A blindagem pode, na verdade, piorar o problema. Você bloqueia parte da fonte original. Raios cósmicos, mas você cria mais radiação secundária. Tem um doce. É um ponto onde alguma blindagem ajuda, mas além disso, você está apenas adicionando massa sem melhorar a segurança. E massa é o inimigo em voos espaciais por causa da equação do foguete que discutimos na parte 1. Cada quilograma de blindagem que você adiciona requer mais combustível para levantá-lo, o que requer mais combustível para levantar esse combustível e assim por diante. Rapidamente se torna impraticável. Para se proteger eficazmente contra a radiação cósmica, você precisaria de uma blindagem com vários metros de espessura, de preferência feita de materiais ricos em hidrogênio, como água ou polietileno, são ótimos para absorver energia sem gerar muita eletricidade. Muitas partículas secundárias. Mas estamos falando de toneladas e toneladas de blindagem. Material. Algumas propostas sugerem cercar o habitat da tripulação com água. Tanques. A água fornece tanto proteção contra a radiação quanto um recurso consumível. Isso ajuda, mas ainda é uma penalidade de massa enorme. Outras ideias incluem usar o combustível da espaçonave como blindagem, envolvendo o módulo da tripulação com combustível. Tanques, então o combustível bloqueia a radiação. Isso funciona por parte da viagem, mas conforme o combustível é consumido, a blindagem perde a eficácia. Mais fino. Ou você poderia usar o próprio Marte como escudo, construir seu habitat subterrâneo ou em tubos de lava, mas isso só protege enquanto você está na superfície. Não ajuda durante o trânsito de ida e volta para Marte, que é onde você recebe a maior parte da dose de radiação. Eventos de partículas solares, o cenário de morte súbita, e depois a fase aguda. Ameaça, eventos de partículas solares. Na maior parte do tempo, o Sol está relativamente calmo. Mas ocasionalmente e de forma imprevisível, entra em erupção. Uma erupção solar ou massa coronal. A ejeção pode liberar enormes quantidades de partículas de alta energia no espaço. Se você estiver no caminho de um desses eventos, poderá receber uma dose letal de radiação em questão de horas. Já vimos alguns casos. Principais eventos solares na história recente. Em agosto de 1972, entre Apollo 16 e durante as missões Apollo 17, houve um evento massivo de partículas solares. Se os astronautas tivessem quem esteve na Lua ou viajou para ou de lá naquela época provavelmente teria recebido uma dose fatal de radiação. Nós conseguimos. Tivemos sorte com o momento. Em 1989, um evento solar causou uma enorme tempestade geomagnética que derrubou as redes elétricas em Quebec e interferiu com satélites. Em 2003, uma série de eventos solares criou o que os cientistas chamam de tempestade solar de Halloween. Alguns dos mais intensos. Tempestades de radiação já registradas. Esses eventos são, de certa forma, previsíveis, pois sabemos que estão associados à atividade solar, que segue um ciclo de 11 anos. Durante o máximo solar, o pico de os eventos cíclicos são mais comuns.
Durante o mínimo solar, eles são mais raros, mas mesmo assim. Durante o mínimo solar, podem ocorrer eventos que não podemos prever com mais precisão do que um certo grau de liberdade. Algumas horas antes. Se isso acontecer quando detectarmos uma erupção solar, as partículas já estão a caminho, chegando em questão de horas ou dias, dependendo da intensidade do evento. Na Terra, isso não é um problema. Estamos protegidos pela atmosfera e pelo campo magnético. Mesmo na ISS, os astronautas podem se abrigar em um ambiente mais. As partes da estação fortemente blindadas geralmente ficam bem. Mas em uma missão a Marte, você está no espaço profundo com blindagem mínima. Se ocorrer um evento solar importante, você estará em sérios apuros. Alguns conceitos de missão incluem um abrigo antitempestade, uma pequena área fortemente protegida onde a tripulação pode se refugiar durante uma tempestade. Evento solar. Mas isso significa amontoar toda a equipe em um espaço minúsculo por dias ou até semanas, respirando ar reciclado. Com comodidades mínimas. E mesmo assim não garante segurança contra os eventos mais extremos. O impacto psicológico. De saber que a qualquer momento, sem aviso prévio, o Sol poderia desencadear uma rajada de radiação que poderia te matar e que escapou do seu controle. Você está preso em uma lata a milhões de quilômetros da Terra, na esperança de ser pego. Que nossa estrela não tem um dia ruim. Radiação em Marte. Agora, você pode pensar que, ao chegar a Marte, você estará mais seguro. Você estará em um planeta com alguma atmosfera. Mesmo que seja fina, você pode construir abrigos, talvez até habitats subterrâneos. E isso é parcialmente verdade. A atmosfera de Marte, por mais tênue que seja, oferece alguma proteção contra a radiação, embora não seja tão eficaz quanto a de Marte. Muito semelhante à da Terra, mas um pouco. E o próprio planeta bloqueia a radiação vinda de baixo, então você só fica exposto à radiação vinda de cima. Medições do rover Curiosity sugerem que na superfície de Marte você receberia cerca de 200 até 300 milisieverts por ano, cerca do dobro do que os astronautas da ISS recebem, mas significativamente menos do que no espaço profundo. Portanto, os habitats na superfície de Marte são um tanto melhor do que espaçonaves em trânsito, especialmente se você construir no subsolo ou empilhar solo marciano regalite por cima. Seu habitat para proteção adicional. Mas aqui está o ponto, você ainda precisa ir e voltar. E é aí que a maior parte da dose de radiação vem de onde você passa. Mesmo que você passe 18 meses em Marte mesmo com um habitat razoavelmente bem protegido, você ainda tem as duas passagens de 9 meses pelo espaço profundo, onde você consegue atingidos por radiação cósmica. Não há como fugir disso. A jornada é o problema. E não temos um bom solução. Efeitos biológicos, mais do que apenas câncer. E piora porque não compreendemos completamente todos os efeitos biológicos da exposição prolongada à radiação cósmica. O risco de câncer é bem estabelecido. Temos muitos dados de sobreviventes da bomba atômica, vítimas de acidentes nucleares, radioterapia. Pacientes. Entendemos como a radiação ionizante danifica o DNA e pode levar a câncer anos ou décadas depois. Mas a radiação cósmica é diferente da radiação que estudamos na Terra. Na Terra, a radiação é composta principalmente de raios gama e raios X, radiação eletromagnética. No espaço, você lida com partículas de alta energia, particularmente íons pesados, núcleos atômicos de elementos como ferro viajando a quase a velocidade da luz. Essas partículas criam diferentes tipos de danos. Quando um núcleo de ferro de alta energia atravessa o corpo, cria um rastro de intensa radiação. Ionização, danificando tudo em seu caminho. Isso cria o que é chamado de microlesão, um cilindro de tecido destruído. Seu corpo pode reparar parte dela. Esse dano, mas não todo. E a preocupação é que esses íons pesados possam
causam danos que levam a problemas de saúde que ainda não compreendemos completamente. Estudos em ratos expostos a simulações. A radiação espacial tem demonstrado efeitos que vão além do câncer. Déficits cognitivos, doenças cardiovasculares, envelhecimento acelerado, disfunção do sistema imunológico, até mesmo mudanças comportamentais. Algumas pesquisas sugerem que a exposição à radiação cósmica pode aumentar o risco de demência semelhante ao Alzheimer. Que os astronautas podem. Retorno de Marte com comprometimento cognitivo, problemas de memória e dificuldades. Concentração, mudanças de personalidade. E não sabemos ao certo por que nunca expusemos seres humanos a essas radiações. Níveis para essas durações. Estamos extrapolando de estudos com animais, culturas de células e modelos matemáticos. Podemos estar subestimando o risco ou talvez o estejamos superestimando. Simplesmente não sei. E essa incerteza em si já é um problema. Como você age de forma ética? Enviar astronautas em uma missão quando não se pode afirmar com certeza quais serão as consequências para a saúde deles? Genética. Danos nas gerações futuras. Há também a questão dos danos genéticos. A radiação pode danificar o DNA e as células reprodutivas, espermatozoides e óvulos, podendo causar mutações que podem ser transmitido às crianças. Se você enviar astronautas a Marte e eles receberem doses significativas de radiação, não sabemos o que isso significa para a capacidade delas de terem filhos saudáveis posteriormente. Pode haver um risco aumentado de defeitos congênitos e distúrbios genéticos. Isso é particularmente preocupante se o objetivo for estabelecer um assentamento permanente em Marte. Se os colonos estiverem constantemente expostos a níveis de radiação mais altos do que na Terra, o que isso significa para seus descendentes? As gerações sucessivas. Acumular cada vez mais danos genéticos. Na Terra, a evolução otimizou nossa mecanismos de reparo do DNA para os níveis de radiação que experimentamos aqui. Mas em Marte, com níveis mais altos de radiação, esses mecanismos podem não ser suficientes. Em gerações futuras, você poderá observar um aumento nas taxas de câncer, menor expectativa de vida e maior mortalidade infantil. Simplesmente não sabemos e não saberemos até tentarmos. Significa usar seres humanos como sujeitos experimentais de uma forma sem precedentes. Problema fundamental: tempo. Eis a questão central da radiação. Ela é uma função do tempo. Quanto mais tempo você ficar exposto, mais tempo você se expõe à radiação. Quanto mais exposto, maior a dose acumulada. E não há como acelerar a ida de Marte para Marte. Missão significativamente com a tecnologia de propulsão atual. Se pudéssemos chegar a Marte em algumas semanas em vez de 9 meses, o problema da radiação seria muito mais administrável. Mas, como discutimos na primeira parte, ir mais rápido requer muito mais combustível devido à equação do foguete. E já estamos no limite do que é possível. Prático com foguetes químicos. Sistemas de propulsão avançados, foguetes térmicos nucleares, propulsores iônicos, até mesmo. Teoricamente, os motores de fusão poderiam potencialmente reduzir os tempos de trânsito. Mas essas tecnologias ainda estão a décadas de distância. Estar preparado para missões rudimentares, caso elas venham a se tornar viáveis algum dia. Então, estamos presos a longos tempos de trânsito, o que significa altas doses de radiação, o que significa sérios riscos à saúde que não sabemos como mitigar adequadamente da NASA. Dilema. E isso coloca a NASA numa posição impossível. Eles têm um mandato: explorar, ultrapassar limites, enviar humanos a Marte. Mas eles também têm responsabilidade de manter os astronautas em segurança. O padrão atual da NASA é que o aumento do risco de câncer devido à exposição à radiação não deve ceder 3% ao longo de um ano. Carreira de astronauta. Uma missão a Marte ultrapassaria esse limite. Então a NASA tem alguns opções.
Uma delas é desenvolver uma tecnologia de blindagem melhor. Mas, como já discutimos, isso é incrivelmente difícil e pode não ser possível com as leis da física que conhecemos. 2. Desenvolver uma propulsão melhor para reduzir o tempo de trânsito, mas isso também é incrivelmente difícil e longe de estar pronto. 3. Aceitar níveis de risco mais elevados. Mudar o padrões. Permitir que os astronautas assumam mais riscos de câncer em troca de oportunidade de ir a Marte. A NASA tem se voltado para a opção 3. Eles convocaram comitês para estudar se o limite de 3% é muito conservador, se deveria ser elevado para 5% ou até mais para Marte. Missões. E talvez isso seja razoável. Afinal, permitimos que astronautas levem riscos. Ir para o espaço é inerentemente perigoso. Foguetes podem explodir. Naves espaciais podem apresentar defeitos. Inúmeras coisas podem dar errado. Astronautas aceitam esses riscos porque acreditam que a missão vale a pena. Talvez o risco da radiação deva ser visto da mesma forma. Apenas mais um risco da profissão. Se os astronautas estão dispostos a aceitar um risco maior de câncer em troca de ir para Marte, devemos permitir que eles vão? Há um debate ético aqui. Algumas pessoas dizem que sim, com base no consentimento informado e na escolha pessoal. São adultos tomando decisões sobre suas próprias vidas. Outros dizem que não deveríamos pedir às pessoas que aceitem. Consequências graves para a saúde, quase certas, para uma missão que, embora científica e simbolicamente importante, mas na verdade não é necessário para a sobrevivência humana. E não há uma resposta clara. Resposta: o problema pode ser insolúvel. Mas eis o que me tira o sono: o problema da radiação pode simplesmente não existir. Temos uma solução. Não com a física como a entendemos, não com a tecnologia que possa ser realisticamente desenvolvido para proteger adequadamente contra a radiação cósmica. Você precisaria de uma blindagem com metros de espessura, que é impraticável devido a restrições de massa ou blindagem ativa usando materiais magnéticos. Campos para desviar partículas carregadas, o que requer quantidades enormes de energia que não sabemos como gerar em espaço. Ou propulsão dramaticamente mais rápida para reduzir o tempo de exposição, o que requer. Não temos avanços revolucionários na física. Nenhuma dessas soluções está no horizonte. São todas teóricas, especulativas. Tecnologia de futuro distante. Portanto, com a tecnologia atual ou de curto prazo, não podemos proteger adequadamente os astronautas da radiação em uma missão a Marte. Podemos reduzir um pouco a dose com design inteligente, proteção contra água, abrigos contra tempestades. Mas não podemos eliminar o risco. Provavelmente nem conseguiremos reduzi-lo a níveis aceitáveis com os padrões atuais da NASA. Padrões. O que significa que ou aceitamos que os astronautas em Marte enfrentarão sérias consequências para a saúde, como câncer, problemas cognitivos, comprometimento, possivelmente morte prematura, ou não enviamos humanos a Marte. E isso não é uma decisão que alguém queira tomar, porque o sonho de Marte é tão fascinante. A ideia de humanos caminhando em outro planeta, de se tornarem espécies multiplanetárias, é inspirador. É ambicioso. Fala ao que há de mais profundo em nós. Instintos de exploradores e pioneiros. Mas os sonhos se chocam com a realidade. E a realidade é que o espaço é hostil à vida humana de maneiras que não podemos superar facilmente. Agora, você pode perguntar: e se enviássemos robôs em vez disso? Por que arriscar vidas humanas quando podemos? Podemos enviar robôs para fazer ciência? Essa é uma ótima pergunta. Os robôs têm. Eles têm tido um sucesso incrível em Marte. Não precisam de proteção contra a radiação, suporte à vida ou viagens de retorno. Eles podem trabalhar. Durante anos, o rover Perseverance explorou, analisou e enviou dados.
Atualmente, a espaçonave está em busca de sinais de vida antiga em Marte. Ela coleta amostras de rochas que serão posteriormente enviadas à Terra. Para a Terra por meio de missões futuras. Está realizando ciência inovadora sem correr riscos. Quaisquer vidas humanas. Então, por que enviar humanos, afinal? O que os humanos podem fazer em Marte que os robôs não conseguem? O argumento geralmente é que os humanos são mais flexíveis, mais adaptável, melhor na tomada de decisões em campo, melhor em ciências complexas. Trabalho. Um geólogo humano pode fazer observações e conexões que levariam muito mais tempo para um robô fazer se ele poderiam produzi-los. E isso tem seu valor. Mas vale a pena o risco? Vale a pena correr o risco de matar ou prejudicar gravemente os astronautas apenas para fazer ciência um pouco mais rápido ou um pouco melhor? Não sei. É uma pergunta difícil. Mas o que eu sei é que o problema da radiação não vai desaparecer. Não é algo que possamos resolver investindo mais dinheiro ou desenvolvendo tecnologias incrementalmente melhores. É um problema que pode ser resolvido com mais facilidade. Barreira fundamental imposta pela física. E a menos que desenvolvamos algo radicalmente novo. Sistemas de propulsão ou encontrar alguma forma de gerar poderosos escudos magnéticos no espaço, ambos aparentemente muito além da nossa capacidade. Com as capacidades atuais, a radiação continuará sendo o principal obstáculo para as missões tripuladas a Marte. Mas vamos supor. Supondo que resolvamos o problema da radiação de alguma forma, talvez devêssemos aceitar níveis de risco mais altos. Talvez desenvolver uma blindagem melhor. Talvez tenhamos sorte e encontremos uma maneira de fazê-la funcionar. Mesmo assim, enfrentaremos enormes desafios. Assim que chegarmos a Marte e tentarmos viver lá. E isso nos leva à terceira parte, sobrevivência na superfície. O desafio quase impossível de voltar para casa. Então, vamos imaginar que resolvemos o problema. Problema da distância. Construímos um foguete enorme, superamos a tirania da equação do foguete, aceitamos os meses de espera. Jornada, e vamos imaginar que resolvemos ou pelo menos aceitamos o problema da radiação. Problema. Equipamos nossa espaçonave com a melhor blindagem que conseguimos. Construímos abrigos contra tempestades. Convenceram os astronautas a aceitar riscos de câncer que horrorizariam qualquer comitê de ética médica. Contra todas as probabilidades, nossa tripulação chegam a Marte. Sobreviveram à viagem. Estão em órbita ao redor do planeta vermelho. O planeta, olhando para sua superfície avermelhada, avista o Monte Olimpo, o maior vulcão no Sistema Solar, e Valles Marineris, um cânion que faz o Grand Canyon parecer uma vala. Agora vem a parte realmente interessante. A parte mais difícil. Aterrissar, viver e, o mais impossível de tudo, voltar para casa. Problema de pouso. Vamos começar pelo pouso, porque isso é muito mais difícil do que a maioria das pessoas sabe. Marte tem uma atmosfera, mas ela é incrivelmente rarefeita. Cerca de 1% da densidade da atmosfera da Terra. A atmosfera é suficientemente densa para causar aquecimento significativo durante a entrada, mas não espesso o suficiente para te desacelerar efetivamente. Na Terra, quando uma espaçonave ao retornar da órbita, ele pode usar a atmosfera para se desvencilhar. O ônibus espacial atingiria a atmosfera superior a 27.000 km/h e usaria o arrasto atmosférico para desacelerar para baixo, convertendo energia cinética em calor. É por isso que você vê o rastro brilhante da reentrada. Em Marte, a atmosfera é tão fina que não consegue fazer o trabalho sozinha. Mesmo assim, você ainda tem o aquecimento. Aliás, você tem um aquecimento intenso porque você está vindo em alta velocidade de uma trajetória interplanetária, mas não diminui a velocidade o suficiente. Quando você chegar na atmosfera inferior, você ainda estaria indo rápido demais para pousar em segurança. Portanto, você precisa de retrofoguetes, com motores sendo acionados
na direção oposta à de deslocamento, queimando combustível para te desacelerar. E você precisa de muito combustível porque está tentando para pousar algo pesado, não um veículo explorador de 1 tonelada como o Curiosity, mas uma espaçonave rudimentar com módulos habitacionais, vida, sistemas de apoio, suprimentos e todo o equipamento necessário para operações em superfície. Estamos falando de pousar 20, 50, talvez 100 toneladas em Marte. Nunca fizemos isso antes. Nada parecido com isso. O maior objeto que já pousamos com sucesso em Marte foi o Curiosity, com 1 tonelada. E isso exigia um sistema complexo chamado Skycrane, uma plataforma movida a foguete que baixara um veículo explorador por meio de cabos. Funcionou milagrosamente, mas foi de arrepiar. E isso era para apenas 1 tonelada. Aumentar isso para 20 ou 50 toneladas é completamente diferente. É um desafio de engenharia diferente. Você precisa de motores muito maiores, muito mais combustível e um controle muito mais preciso. Você está fazendo isso depois de meses no espaço com equipamentos que foram expostos a radiação, raios cósmicos e temperaturas extremas que não foram reparadas ou receberam manutenção. Uma falha, um motor que não pega, um sensor que fornece dados incorretos e você sofre um acidente. Diferentemente das missões robóticas, onde uma queda é decepcionante, mas não trágica, aqui você acabou de matar toda a sua tripulação. A Starship da SpaceX foi projetada para pousar em Marte usando uma manobra de mergulho de barriga, entrando na atmosfera horizontalmente para maximizar o arrasto, depois inverter a verticalidade no último instante e acionar os motores para pousar. É um conceito audacioso. Eles testaram-no na Terra com resultados mistos. Vários voos de teste terminaram em explosões espetaculares. E isso é tudo. Terra onde possam iterar, onde possam analisar as falhas e tentar novamente. Onde a atmosfera é 100 vezes mais densa que a de Marte. Fazer isso em Marte, onde você tem apenas uma chance. Falhar significa morte, é aterrorizante. O problema da poeira, e depois a poeira. A poeira marciana está por toda parte. E é um problema sério. Ao contrário da poeira terrestre, que é arredondado e desgastado pela água e pelo vento ao longo de milhões de anos, marciano. A poeira é afiada e angulosa. Não foi desgastada porque quase não há intemperismo. Água em Marte. E são partículas incrivelmente finas, menores que talco. Essa poeira entra em tudo. Os veículos exploradores têm tido dificuldades com ela. Os painéis solares ficam cobertos, reduzindo a produção de energia. As juntas mecânicas entopem. As vedações ficam comprometidas. Para uma missão rudimentar, isto é um grande perigo. A poeira entrará no habitat mesmo com os melhores procedimentos de eclusa. E a poeira marciana é tóxica. Contém percloratos, compostos químicos nocivos se ingeridos ou inalados. Respirar poeira marciana pode ser prejudicial. Causar danos pulmonares graves. Os astronautas da Apollo passaram por algo semelhante com a poeira lunar, que também, em todos os lugares, apesar de seus melhores esforços, eles descreveram o cheiro como pólvora e alguns tinham experiência. Irritação respiratória, mas eles só ficaram na Lua por alguns dias. Em Marte, você lidaria com isso por 18 dias. Meses ou mais. Os efeitos cumulativos na saúde podem ser graves. E durante tempestades de poeira, que podem atingir o planeta inteiro em Marte, durando meses, visibilidade. Se a energia solar diminuir ou for eliminada, a poeira se tornará um problema ainda maior. Você estaria essencialmente presos em seu habitat, torcendo para que seus sistemas de suporte à vida não falhem, aguardando a tempestade passar. A sobrevivência. Desafio. Falando em suporte de vida, vamos discutir o que é necessário para manter humanos vivos em Marte. É preciso ar. Oxigênio especificamente. A atmosfera de Marte é composta por 95% de dióxido de carbono e cerca de 3% de nitrogênio. 1,6% de argônio e apenas traços de oxigênio.
você não consegue respirar isso. Então, você precisaríamos trazer oxigênio da Terra ou produzi-lo em Marte. Trazê-lo é impraticável. O oxigênio é pesado e você precisa-se de muito disso para 18 meses. Então, você o produz. O experimento MOXIE no rover Perseverance demonstrou que é possível extrair oxigênio da atmosfera de CO2 de Marte usando eletrólise. Funciona. Mas isso exige energia, muita energia. E você precisa de um sistema robusto que não. Você entra em colapso porque, se sua produção de oxigênio falhar, você morre. Você precisa de água. Marte tem água congelada na superfície. Polos, provavelmente como gelo sob a superfície em algumas regiões. Mas extraí-lo, purificá-lo e armazená-lo requer equipamentos, energia e manutenção constante. O plano geralmente é reciclar a água o máximo possível. Capturar a umidade da respiração e reciclar urina e águas residuais. A ISS faz isso. Já existem sistemas assim, mas eles falham, os filtros entopem, as bombas quebram. Na ISS, você pode obter peças de reposição na próxima missão de reabastecimento. Em Marte, você conserta com o que tem, ou fica sem água e morrer. Você precisa de comida. Você pode trazer alguma da Terra, mas para uma estadia de 18 meses na superfície. Ficar, isso é muita comida. Centenas de quilos por pessoa. A alternativa é cultivar alimentos em Marte parece ótimo, até você pensar nos desafios. O solo marciano é tóxico. Lembre-se dos percloratos. Você precisa descontaminá-lo ou trazer solo de Marte. Cultive plantas na terra ou hidroponicamente. Você precisa de luz, seja luz solar ou filtrada. Estruturas transparentes ou luzes artificiais de cultivo, que requerem energia. É necessário controle de temperatura. Marte é frio. Com uma média de cerca de menos 60 graus Celsius, 80 graus Fahrenheit. As plantas não crescem nessas condições. Condições. Você precisa de um ambiente controlado, o que significa habitats com aquecimento, iluminação, controle de umidade, sistemas de distribuição de nutrientes e tudo mais. Isso precisa funcionar perfeitamente por 18 meses enquanto estiver exposto à poeira marciana. Temperaturas extremas e radiação. A NASA e outras instituições realizaram experimentos. Cultivar plantas em condições marcianas simuladas. É possível, mas é incrivelmente difícil e exige muita energia. Você precisa de energia, muita energia. Para a vida toda. Suporte para a produção de oxigênio, reciclagem de água, aquecimento, iluminação e carregamento de veículos exploradores. Para realizar experimentos, a energia solar é a escolha óbvia para o fornecimento de equipamentos. Marte recebe luz solar, embora seja mais fraca do que na Terra, porque Marte está mais distante do Sol. Mas os painéis solares ficam cobertos de poeira, reduzindo a eficiência, e durante tempestades de poeira, a energia solar cai para quase zero. A alternativa é a energia nuclear. Energia. Pequenos reatores nucleares que podem fornecer energia constante independentemente de condições climáticas ou horário do dia. A NASA desenvolveu o reator Kilo, um pequeno reator de fissão projetado para o espaço. Missões. Funciona, mas você está levando material radioativo para Marte, instalando um reator nuclear, e torcer para que ele não apresente defeitos. E você precisa de redundância para tudo. Se o seu sistema de oxigênio falhar, você precisa de um sistema de reserva. Se um módulo de habitat. Se a pressão diminuir, você precisa de outra. Se um sistema de energia falhar, você precisa de fontes de energia alternativas. Cada uma delas. O sistema precisa ser robusto, confiável e, idealmente, ter vários backups porque você não pode pedir ajuda. Você estará por conta própria por 18 meses, até o lançamento. A janela se abre para a viagem de volta.
O isolamento e o impacto psicológico. Depois, há o desafio psicológico de estar em Marte. Você tem 150 milhões de anos. Quilômetros da Terra, mais ou menos. Você consegue ver a Terra no céu noturno, um ponto azul quase invisível. Você sabe disso. Todos que você já conheceu, todos que você ama, todos os seres humanos, exceto aqueles poucos que estão com você, estão naquele ponto distante. A comunicação tem um atraso de ida e volta de 20 minutos. Você pode enviar mensagens para casa, mas conversas são impossíveis. Você envia uma mensagem, aguarde 20 minutos por uma resposta, envie outra mensagem, aguarde mais 20 minutos. Minutos. É assíncrono, desconexo e frustrante. Você fica confinado a um pequeno habitat, provavelmente não muito maior do que alguns contêineres de transporte conectados. Você pode sair, mas apenas em um traje espacial volumoso por períodos limitados, realizando tarefas específicas. Não há ar puro, sem chuva, sem vento no rosto, sem árvores, sem pássaros, sem vida alguma. Exceto o que você trouxe consigo. Apenas pedras vermelhas e poeira até onde a vista alcança. Veja. A monotonia seria esmagadora. O isolamento seria intenso. E você está preso lá por 18 meses, sabendo que se algo desse errado, se você ficasse gravemente doente, se houvesse um acidente, se um sistema crítico falhar, não há resgate, ninguém consegue chegar até você. Ou você resolve o problema ou morre. Estudos de grupos isolados, estações de pesquisa na Antártida, tripulações de submarinos, simulações. As missões a Marte mostram que surgem problemas psicológicos, como depressão e ansiedade. Conflitos interpessoais, distúrbios do sono, déficits cognitivos, e isso em cenários onde as pessoas sabem. Eles podem partir se for absolutamente necessário, sabendo que a ajuda pode chegar em dias ou semanas em caso de uma verdadeira emergência. Marte, não há escapatória. Você está comprometido por 18 meses. E então você enfrentar a parte mais difícil de todas, a viagem de volta para casa. A jornada de retorno, o desafio final. Eis o que a maioria as pessoas não se dão conta. A viagem de volta de Marte é, na verdade, mais difícil do que a viagem de ida. Muito mais difícil. Por quê? Por quê? Você precisa de combustível para sair de Marte, escapar da gravidade do planeta e realizar a viagem de volta à Terra. E esse combustível precisa vir da Terra, o que significa que você teria que carregá-lo até Marte. O que aumenta drasticamente a massa e a complexidade da missão, ou você precisa produzi-lo em Marte. Produzir combustível em Marte ou a abordagem preferida é chamada de utilização de recursos in situ ou ISR. A ideia é utilizar os recursos marcianos, especificamente a atmosfera de CO2 e gelo de água para produzir metano e oxigênio, que podem ser usados como combustível de foguete. A química é bem compreendida. A reação de Sabatier combina CO2 e hidrogênio para produzir metano e água. A eletrólise divide a água em hidrogênio e oxigênio. Com energia suficiente e o equipamento certo, você pode produzir foguetes. Combustível em Marte. A Starship da SpaceX foi projetada para usar metano como combustível. Justamente porque pode ser produzido em Marte. O plano é enviar combustível. Enviar equipamentos de produção para Marte antes da tripulação, iniciar a produção de combustível e ter um tanque cheio, pronto para a viagem de volta quando os astronautas chegarem. Parece ótimo, não é? Exceto por um pequeno detalhe. Detalhe que isso nunca foi feito. Nunca produzimos combustível de foguete em outro planeta. Nunca operamos automatizamos uma fábrica química remotamente por 2 anos enquanto aguardávamos a chegada dos astronautas. Nunca testamos se o gelo de água marciano pode ser extraído e purificado de forma confiável nas escalas necessárias. E se não funcionar, se a produção de combustível falhar,
se não houver combustível suficiente, se a qualidade do combustível não for adequada, então a tripulação estará em perigo. Isolados. Eles não podem voltar para casa. Pense nisso. Você enviou seres humanos em uma viagem só de ida, na esperança de que a tecnologia funcionará bem o suficiente para trazê-los de volta. Agora, você poderia trazer combustível da Terra de volta, mas isso cria um problema de massa de proporções assombrosas. Você precisaria lançar não apenas a tripulação, seu habitat e suprimentos, mas também dezenas de toneladas de combustível de foguete. E para levantar com essa massa fora da Terra, você precisaria de ainda mais combustível por causa da equação do foguete. Isso se torna um ciclo vicioso. Você precisa de combustível para trazer combustível. Algumas análises sugerem que um veículo totalmente abastecido, uma missão a Marte utilizando combustível de retorno fornecido pela Terra exigiria uma massa de lançamento de milhares de toneladas, muito além de qualquer coisa que possamos lançar atualmente. Então, isso não é apenas um recurso desejável. É absolutamente essencial. A missão não funciona sem isso. E isso significa apostar a vida dos astronautas em uma tecnologia que nunca foi testada em Marte de verdade. Condições: lançamento de Marte. Supondo que você tenha produzido combustível de alguma forma, agora precisamos lançar de Marte. A gravidade de Marte é cerca de 38% da gravidade da Terra. Portanto, é mais fácil lançar um foguete de Marte do que da Terra. Mas ainda assim é um desafio considerável. Você precisa de um foguete, plataforma de lançamento, sistemas de abastecimento de combustível, tudo isso está parado há tempos. Em Marte durante 18 meses, exposto a poeira, temperaturas extremas e radiação. Tudo tem que funcionar perfeitamente na primeira tentativa. Não há testes de lançamento. Você não pode treinar. Ou você decola ou fica em Marte para sempre. E lançar não apenas uma pequena cápsula, mas uma espaçonave grande o suficiente para sustentar a tripulação para a viagem de 9 meses de volta à Terra com todo o suporte de vida, comida, água e suprimentos de que precisarão. Os astronautas da Apollo foram lançados da Lua. Usando o estágio de ascensão do módulo lunar, uma espaçonave relativamente pequena, já que a gravidade da Lua é apenas 16% da gravidade da Terra. E eles só precisavam chegar à órbita lunar, não precisavam voltar à Terra. Lançar um foguete de Marte exige algo muito maior e mais complexo. E se o lançamento falhar, se um motor não disparar, se a trajetória estiver errada, ou você está preso em Marte ou está em uma órbita ruim que não te leva de volta para casa. A jornada de volta e, supondo que você consiga decolar de Marte, você se depara com mais uma jornada de 9 meses pelo espaço profundo, com toda a exposição à radiação que discutido na parte 2, só que agora você está exausto depois de 18 meses em Marte. Seu corpo foi exposto à poeira marciana, baixa gravidade e alta radiação. As reservas psicológicas estão esgotadas. Seu equipamento está em funcionamento há mais de 2 anos e apresenta sinais de desgaste. Você está voltando para a Terra, o que significa que precisa atingir um corredor de reentrada muito preciso. Se for muito raso, você ricocheteia a atmosfera de volta para o espaço. Se for muito íngreme, você se queima devido ao excesso de ar. Aquecimento. As missões Apollo tinham que atingir um corredor de reentrada com cerca de 40 km de largura a partir de uma distância de 400.000 km. É como atirar uma flecha em Nova York e acertar um alvo do tamanho de um prédio em Los Angeles. Incrivelmente preciso. O retorno a Marte exige precisão semelhante. Mas depois de viagem de 9 meses durante a qual sua trajetória pode ter sido afetada por pequenos erros de navegação, impactos de micrometeoritos, deriva de equipamentos, e você está fazendo isso quando está física e mentalmente exausto, quando seu equipamento pode estar degradado, considerando que você ficou longe da Terra por quase 3 anos, e esse é o custo físico.
Falando nisso, efeitos físicos, vamos falar sobre o que 3 anos no espaço fazem ao corpo humano. Sabemos pela experiência da ISS que voos espaciais de longa duração causam perda de densidade óssea. Os astronautas perdem cerca de 1 a 50% da massa óssea. 2% da massa óssea por mês em microgravidade. Ao longo de 3 anos, isso pode resultar em uma perda óssea de 30 a 70%. Seus ossos ficam frágeis. Quebradiço. Parte dele se recupera após retornar à Terra, mas não tudo. Atrofia muscular. Sem a gravidade para contrabalançar, os músculos enfraquecem. Mesmo com exercícios físicos, e os astronautas da ISS se exercitam 2 horas por dia, causam perda muscular significativa. Alterações cardiovasculares. O coração não precisa trabalhar tanto em microgravidade, então enfraquece. A pressão arterial cai. Quando você retorna à gravidade normal, o coração fica mais fraco. A gravidade da Terra, ao ficar em pé, pode causar desmaios devido ao seu sistema cardiovascular. O sistema se adaptou à gravidade zero. Problemas de visão. Muitos astronautas os enfrentam. A deterioração da visão no espaço ocorre devido a alterações nos fluidos corporais que aumentam a pressão sobre o nervo óptico. Parte dessa deterioração é permanente. Supressão do sistema imunológico. Os voos espaciais enfraquecem o sistema imunológico, tornando você mais suscetível a infecções. Rins. Pedras. A combinação de perda óssea, liberação de cálcio, desidratação e a alteração dos fluidos corporais aumenta o risco de cálculos renais. E isso se deve a missões com duração de 6 meses a 1 ano na ISS, onde os astronautas podem retornar à Terra relativamente rápido se houver necessidade médica. Emergência. Em uma missão a Marte, você fica fora por 3 anos. Só a perda óssea já seria suficiente. Poderia ser incapacitante. Os astronautas poderiam retornar incapazes de andar, com seus ossos tão danificados. São tão frágeis que se fraturam facilmente. Podem sofrer danos permanentes na visão, problemas cardiovasculares e cognitivos. Déficits decorrentes da exposição à radiação. Potencialmente, estamos enviando pessoas em uma missão que causará danos permanentes a elas. Saúde, mesmo que tudo corra perfeitamente. A questão ética, e isso nos leva de volta à ética. Será que é? É direito pedir às pessoas que aceitem esses riscos, potencialmente sacrificando sua saúde e os anos de vida que lhes restam? Para uma missão a Marte? Algumas pessoas dizem que sim. Exploradores ao longo da história já levaram Marte a lugares distantes. Riscos enormes. A tripulação de Merlin navegando ao redor do mundo, a Antártida de Shackleton. Expedições, os primeiros pilotos de teste e astronautas, todos eles enfrentam riscos potencialmente fatais em nome da exploração. E descobertas. E se os astronautas compreendem plenamente os riscos e optam por ir mesmo assim, não deveríamos respeitar isso? Escolha? Mas há uma diferença entre arriscar a morte em um acidente. Aceitar danos à saúde a longo prazo praticamente certos, por si só, implica em exposição à radiação. Quase garante um risco aumentado de câncer. A perda óssea, a atrofia muscular. Alterações cardiovasculares são inevitáveis, não apenas possíveis. Não estamos apenas pedindo aos astronautas que enfrentem o perigo. Estamos pedindo que eles aceitem consequências permanentes e significativas para a saúde. É isso? Ético? Sinceramente, não sei por que Marte seria impossível. Então, deixe-me apresentar. Considerando tudo isso, explico por que acredito que as missões a Marte podem ser realmente impossíveis com a tecnologia atual. Não se trata de um único problema. É a combinação de problemas, cada um deles difícil, todos juntos potencialmente insuperáveis. A distância e os requisitos energéticos significam que as missões levam anos e exigem quantidades enormes de combustível. A exposição à radiação é severa e não temos uma boa maneira de nos protegermos dela. Pouso em Marte.
Requer tecnologia que nunca demonstramos na escala necessária. Sobreviver em Marte por 18 meses requer sistemas complexos que precisam funcionar perfeitamente, sem possibilidade de reabastecimento ou resgate. Gerando retorno. O uso de SRU, utilização de recursos in situ, para gerar combustível em Marte não foi comprovado e pode não funcionar de forma confiável. Lançamento a partir de a exposição de equipamentos a condições extremas após 18 meses em Marte representa um risco. A viagem de regresso expõe os astronautas a mais radiação e exige precisão. Navegação. A reentrada na Terra após uma missão de 3 anos com equipamentos deteriorados e tripulação exausta é perigoso. E os efeitos cumulativos na saúde, radiação, perda óssea, muscular, atrofia, estresse psicológico podem ser danosos permanentes. Qualquer um destes. Isso poderia ser superado com esforço, dinheiro e desenvolvimento tecnológico suficientes. Mas considerando todos eles juntos, a situação é bem mais complexa. E nem sequer falamos sobre custos. A NASA estima que uma missão tripulada a Marte custaria entre 100 e 500 bilhões de dólares. Dependendo da arquitetura da missão e de como você contabiliza os custos de desenvolvimento. É uma soma enorme, mesmo para um programa governamental. Para efeito de comparação, todo o programa Apollo custou cerca de 280 dólares. Bilhões em valores atuais. E isso para uma missão que levava 3 dias em cada sentido, não 9 meses. Uma missão a Marte será muito mais complexo e caro. Vale a pena? Qual é o retorno científico? Valor inspirador. A importância simbólica da presença humana em Marte, avaliada em centenas de bilhões de dólares, e o danos à saúde dos astronautas são praticamente certos. Pessoas razoáveis podem discordar, mas a análise de custo-benefício é fundamental. Não é obviamente a favor do envio de humanos, a alternativa são os robôs. É por isso que continuo voltando aos robôs, porque eles podem fazer muito do trabalho. A ciência que queremos realizar em Marte sem o custo e o risco enormes das missões tripuladas. O rover Perseverance é. Atualmente estou explorando a cratera G0, em busca de sinais de vida microbiana antiga, coletando amostras que eventualmente retornará à Terra. Custou cerca de 2,7 bilhões de dólares. Muito dinheiro, mas uma fração ínfima do custo de uma missão tripulada. Poderíamos enviar dezenas de veículos exploradores, módulos de pouso, orbitadores e veículos de coleta de amostras. Missões pelo custo de uma única missão humana. Poderíamos explorar múltiplos locais simultaneamente. Poderíamos correr riscos com robôs que jamais correríamos com humanos. Sim, humanos são mais flexíveis e adaptáveis do que robôs. Um geólogo humano poderia fazer observações em minutos que levariam dias ou semanas para um rover. Mas será que vale a pena? O custo e o risco? Não tenho certeza se valem a pena. Pelo menos não com a tecnologia atual. O caminho a seguir. Agora, isso significa que devemos desistir da exploração humana de Marte? Totalmente? Não necessariamente. Mas significa que precisamos ser realistas quanto ao desafios e prazos. Quando as pessoas falam sobre humanos em Marte em 2030, estão sendo extremamente otimistas. Otimista, provavelmente ilusório. Precisamos de grandes avanços tecnológicos antes. Missões tripuladas a Marte tornam-se viáveis. Sistemas de propulsão aprimorados reduzem o tempo de trânsito e a exposição à radiação. Melhor blindagem contra a radiação ou contramedidas médicas. Tecnologia SRU comprovada. Demonstrado em grande escala em Marte. Sistemas de suporte à vida melhores que podem funcionar com eficácia comprovada por anos. Soluções para os problemas de perda óssea e atrofia muscular de voos espaciais de longa duração. Alguns deles podem ser alcançáveis em décadas. Outros podem exigir avanços revolucionários na física. Não temos. Enquanto isso,
Devemos nos concentrar no que podemos fazer. Continuar. Exploração robótica de Marte, incluindo missões de retorno de amostras. Estabelecer presença permanente na Lua, que está muito mais perto e nos permite testar tecnologias em um local onde o resgate é, pelo menos teoricamente, possível. Desenvolver melhores tecnologias espaciais, propulsão, suporte à vida e proteção contra a radiação. Por meio de melhorias incrementais e testes. Estudar mais sobre os efeitos na saúde de voos espaciais de longa duração. Completamente. Talvez daqui a 50 ou 100 anos, tenhamos a tecnologia para levar humanos a Marte de forma segura e sustentável. Talvez desenvolvamos foguetes de fusão que consigam chegar a Marte em semanas, em vez de meses. Talvez a gente descubra como gerar escudos magnéticos poderosos. Talvez desenvolvamos tratamentos médicos que atenuem os danos da radiação e os ossos. Perda. Ou talvez não. Talvez a física simplesmente não permita. Talvez. Marte está para sempre fora do nosso alcance, pelo menos para a exploração humana. Essa é a dura realidade. E há algo. É algo que nos deixa humildes diante dessa possibilidade. Vivemos numa era de otimismo tecnológico. Conseguimos realizar tanta coisa. Dividimos o átomo, mapeamos o genoma humano, conectamos o mundo inteiro pela internet. Colocar computadores em nossos bolsos, mais poderosos do que os que enviaram Apolo à Lua. É fácil acreditar nisso. Com dinheiro suficiente e engenharia inteligente, qualquer problema pode ser resolvido, de modo que não há limites para o que podemos alcançar. Mas o universo não se importa com nossas ambições. A física impõe limites rígidos. Restrições. Algumas coisas podem simplesmente não ser possíveis, pelo menos não da maneira como são feitas. Consideraríamos algo prático ou ético. Marte talvez seja um desses casos. Não. Impossível, em princípio. Provavelmente conseguiríamos levar humanos a Marte. Se estivéssemos dispostos a aceitar baixas, se tratávamos os astronautas como descartáveis, se não nos importássemos com as consequências para a saúde, o que é impossível na prática. Se insistirmos em padrões de segurança razoáveis, se quisermos que os astronautas retornem vivos e saudáveis, se quisermos que a missão é ser sustentável, e não uma ação isolada. E talvez isso não seja um problema. Talvez o sonho da presença humana em Marte seja apenas isso, um sonho, belo. Inspirador, mas, em última análise, inatingível. Ou talvez eu esteja enganado. Talvez algum gênio. Os engenheiros encontrarão soluções para esses problemas. Talvez desenvolvamos tecnologias que viabilizem missões a Marte. Seguro e prático. Espero que sim. De verdade. Porque o sonho de humanos caminhando em Marte, expandir nossa presença para além da Terra, tornar-nos uma espécie multiplanetária, é algo belíssimo. Sonho. Mas os sonhos precisam confrontar a realidade. E a realidade das missões a Marte, quando você analisa todas as possibilidades. A física, a biologia e a engenharia podem ser impossíveis. Não. Porque nos falta ambição, coragem ou determinação, mas porque o universo impõe limites. E alguns desses limites podem ser difíceis demais de superar. Então, quando? Se você ouvir previsões otimistas sobre a presença humana em Marte na próxima década ou duas, seja cético. Analise os detalhes. Pergunte sobre a blindagem contra a radiação. Pergunte sobre a produção de combustível. Pergunte sobre os efeitos na saúde. Pergunte sobre o custo. Porque as pessoas que fazem essas previsões muitas vezes desconhecem os verdadeiros desafios ou agem deliberadamente de forma ingênua, minimizando-os. A verdade é que Marte é difícil. Muito, muito difícil. Talvez impossivelmente difícil. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Não queremos ser pessimistas ou derrotistas, mas sim dar-lhe uma ideia realista da dificuldade deste desafio. Talvez
Resolveremos isso algum dia, mas não será fácil, não será em breve e talvez nem aconteça. Que isso aconteça. Obrigada.